firmava o pescoço, ele era muito mole, ele não sentava, ele custou para andar, ele custou para falar. E aí, com 4 anos, a gente falou, olha, o Davi tem uma compulsão alimentar tão esquisita. E aí a gente teve uma indicação de uma médica que aí ela bateu o olho e falou, gente, esse menino tem um síndrome de Prader-Willi. Ele tem todas as características dessa síndrome. Kelly, tudo bem? Você não sabe como eu tô feliz e lisonjeada. A nossa primeira convidada do Amar que se deslocou. Você se deslocou de Barão de Cocais, perto de Belo Horizonte, para vir aqui hoje contar a tua história e a do Davi. Uma gravidez absolutamente não planejada. Exato. Então, eu queria primeiro te perguntar como é que foi a descoberta da gravidez para você? Eu nunca imaginei que eu fosse ficar grávida. Eu não desejava isso. A minha vida sempre foi trabalho e lazer. Solteira, não tinha um passarinho para dar água, morava sozinha. Nunca imaginei. E aí conheci um rapaz, eu morava em Belo Horizonte, ele morava no Rio de Janeiro e a gente se encontrava sempre. Ele vinha, eu ia. E aí minha menstruação atrasou. Eu falei, meu Deus, será? Fiz o teste e deu positivo. E aí naquele momento, muito difícil para nós dois, ele falou que nunca pensou em ser pai, que não estava preparado para aquilo. E aí eu assumi aquilo e pensava assim, gente, será que meu filho não vai saber que tem um pai? A minha preocupação era essa. E aí, logo que o Davi nasceu, eu entrei em contato com o Ricardo, comprei a passagem, mandei a passagem e fiquei esperando ele no cartório para que então o registro fosse feito. Fui no Rio de Janeiro, onde a mãe dele mora, e foi a primeira vez que eles se encontraram, quando o Davi tinha 2 anos. No ano seguinte, eu fui a Porto Alegre, levei o Davi de novo. No outro ano, eu levei de novo. E aí eu falei, gente, nada vai mudar. Isso é uma coisa que eu quero, mas eu preciso respeitar o não desejo do outro. E ele não deseja isso. Então eu falei, eu vou parar de insistir. E aí, Mari, vai fazer 1 ano. Desde então, o Davi não tem uma mensagem do pai. Eu nunca mais falei com o pai. Vamos voltar um pouquinho. Como é que foi o nascimento do Davi e como é que foi para você a descoberta da maternidade? Eu fiquei feliz, aquilo pra mim já era um presente que Deus tinha me mandado. Eu encarei assim, vou aceitar, vou assumir da melhor maneira que eu puder. A minha família, assim, me deu todo o apoio, desde a hora da descoberta até a hora do nascimento, até hoje. Descobri que tinha um amor aqui dentro, que até então eu não tinha visto. E aí, a cada dia, eu ia gostando mais do Davi, eu ia me aproximando dele. Depois que realmente nasceu a mãe, nossa, parece que tudo iluminou. Você trabalhava em Belo Horizonte, você é enfermeira. Sou enfermeira. E na época, teus pais moravam em Barão de Cocais, que são 120 quilômetros de BH. Como é que foi voltar a trabalhar e como é que você se organizou com o teu filho? Então, eu morava sozinha em Belo Horizonte. E eu trabalhava de 7 às 16. Ficaria muito difícil ter o Davi trabalhando em casa. Aí eu falei, olha, eu acho que a melhor maneira é levar o Davi para morar com meu pai e com a minha mãe. Ele moraria em Barão de Cocais e nos fins de semana eu iria para lá e ficaria com ele. E assim foi feito. Em 2014, você decidiu levar o Davi para morar com você em BH. Como foi isso? Eu tava ficando muito triste de ficar só no fim de semana com ele. Então eu pensei, olha, morar em Belo Horizonte com o Davi, eu preciso ter 2 empregos. E aí arrumei outro emprego. Comecei a trabalhar de manhã e de noite. Fazia 36 horas de plantão. Mas tinha uma babá comigo, morando comigo. O Davi tava na escola. Todos os tratamentos eram feitos. Quando foi em novembro, eu adoeci. O médico falou, olha, você não tá dando conta. Aí eu larguei um emprego. E eu continuei no meu emprego à noite. Então eu ia para Barão, ficava lá. Depois eu voltava pro meu plantão. E assim eu fiz. E faço até hoje. Como é que foi essa volta para Barão, para você e pro desenvolvimento do Davi? Olha, foi a melhor coisa que eu fiz na vida. Foi a escolha mais acertada. Primeiro porque eu levei o Davi de volta pra perto do meu pai e da minha mãe, que foram as referências dele, né? E eu tava perto. Foi o casamento perfeito, sabe? O Davi tava feliz, ele tava numa cidade que ele conhecia todo mundo, numa cidade pequena. Vermelha.
VLK, Mulher Maravilha. Eu procurei os melhores profissionais ali. Físio, fono, terapia ocupacional, tudo. A gente começou de novo, a gente começou do zero e foi ótimo. O Davi ele tem 2 anos de tratamento e assim, cada dia ele vem mostrando mais que diagnóstico realmente não é destino para patologia alguma. E brincadeiras que a gente faz. Brincar de competição, brincar de corrida, Que legal! de futebol. Nossa turma é boa, não é? É muito boa. Muito boa. Quando foi e como foi que você percebeu que tinha algo errado com o Davi? O Davi não firmava o pescoço, ele era muito mole, ele não sentava, ele custou para andar, ele custou para falar. A gente pegava nele, ele tinha aversão ao toque, não gostava de andar descalço. E a gente procurou vários médicos. E aí, uma indicação de uma neuropediatra, quase chegando aos 2 anos. A gente levou e ela fez todos os exames, ressonância, exame de sangue, aquele exame, o cariótipo, fez tudo. E aí, não dava nada. Não tinha nome, porque não tinha diagnóstico. Mas todos os tratamentos foram instituídos. Ecoterapia, fono, físio, terapia ocupacional. E aí, com 4 anos, a gente falou, olha, o Davi tem uma compulsão alimentar tão esquisita, ele acaba de comer, ele tá com fome. Se a gente deixar a mesa posta, ele come até o último grão. E aí a gente teve uma indicação de uma médica, e aí ela bateu o olho e falou, gente, esse menino tem um síndrome de Prader-Willi. Ele tem todas as características dessa síndrome. Ele é hipotônico, ele é mole. Ele teve um atraso no desenvolvimento, custou falar, custou andar. Ele ganha peso aceleradamente, que acontecia realmente, e ele não tem saciedade. São as características da síndrome. Então eu perguntei, tem exame que comprova específico? Ela falou, tem. Então vamos fazer. E aí a gente fez o exame e deu positivo. Que o exame era o que? Era uma ressonância? Era um exame genético específico que mostra alteração no cromossomo 15. E custava R$900 e você fez um mutirão ali, família, rifa, todo mundo brigou, conseguiu e fez o exame. A gente fez no plano de saúde, eu briguei. Falei que eu ia na Agência Nacional de Saúde e ganhei o primeiro exame. Me deram um nome de um especialista, um geneticista super famoso em Belo Horizonte. Aí a gente fez aquela vaquinha e a gente repetiu o exame e novamente positivo. Então, estava certo. Com 4 anos de idade, o Davi foi diagnosticado com síndrome de Prader-Willi. O que mudou no tratamento do Davi depois que você teve esse novo diagnóstico? Então, Mari, na verdade, desde os 2 anos, ele fazia todos os tratamentos, sem o diagnóstico definido. O que faltava mesmo era saber se tinha algum remédio para essa síndrome. O tratamento é com o hormônio do crescimento. GH. O GH. E aí eu fui procurar saber onde que eu consigo o GH. Primeira hipótese é na Secretaria Estadual. Recorri à Secretaria Estadual e eles me informaram que tem o remédio na lista de medicamentos. Porém, o remédio não é distribuído para o CID Prader-Willi. Tudo bem, então qual que é a próxima alternativa? Comprar na via particular. Ok, quanto custa? R$1.600. E aí eu falei, meu Deus, mas R$1.600 todo mês, fora as outras terapias, aquilo pra mim, acho que foi o momento que eu falei assim, e agora? Como que eu vou fazer pro meu filho tratar? E aí, primeiro eu fiz uma campanha no Facebook. Mari, eu recebi ajuda de gente que eu nem conheço. Todo mundo depositou. Eu consegui uma quantia que dava pra eu comprar o remédio mais de 2 meses. E aí eu falei, olha, eu não posso ficar só na campanha. Vou fazer uma rifa. Fiz uma rifa. Consegui também, arrecadei muito. E aí falei, olha, eu vou ter que, algum dia esse dinheiro vai acabar. Então eu vou entrar judicialmente. Levei a negativa do Estado e a negativa da Prefeitura e eles entraram com processo. E aí, isso foi em setembro do ano passado. Quando foi em dezembro, a juíza tinha determinado que a partir dali, enquanto a Prefeitura ou o Estado não me dessem o remédio, eles bloqueariam as contas da Prefeitura e eu poderia comprar o remédio. Isso durou quanto tempo? Em julho desse ano, a Prefeitura começou a me oferecer o remédio. E ainda segue? E ainda segue.
Como é que foi o desenvolvimento dele depois disso, então? Então, o remédio, a criança cresce mesmo. Então, ele deu aquela espichada, diminuiu o índice de massa corpórea. Assim, não tem um relato de que o hormônio atua nesse ganho cognitivo, mas a maioria dos relatos das mães é que isso acontecia. E eu vejo que o Davi, ele desenvolveu, ele não tem aquela agilidade de uma criança normal, mas ele já desenvolveu demais. Foi um ganho total, foi perfeito. Banana. Ah, muito bem. Quantas sílabas ela tem? Banana. 3. Muito bem. Hoje o Davi tá com 6 anos. 6 anos. Como é que é a vida dele hoje, escolar, com amiguinhos, com a sua família? Ele estuda numa escola regular. Ele acabou de formar, a formatura dele foi essa semana. Parabéns. Ele vai passar pro 1º ano agora. Ele acompanha a turma, o cognitivo dele é muito bom. Ele sabe juntar as palavras, ele sabe ler, ele sabe escrever. Marca pra mim onde tá escrita a palavra sempre. Põe o dedinho pra mim na palavra sempre. B mais O mais A? Boa! E depois T mais A mais R? Tar. E o D é? O que formou? Boa tarde. Pra gente encerrar, eu queria saber, de coração, que recados você pode dar para as mães que assistem o Amar e que estão passando por uma gravidez ou um filho com alguma síndrome e que ainda cuidam de um filho sem contar com o pai da criança. Então eu acho que a mensagem é que você vai descobrir ao longo do caminho as melhores formas para você lidar com as dificuldades que forem aparecendo. Desanimar é uma coisa que não pode existir nessa vida da mãe com um filho com deficiência, qualquer que seja. Porque as dificuldades parece que elas vêm uma atrás da outra. E se a pessoa desanimar, aí desanda, não pode. Tem que ter uma força lá dentro e um pensamento positivo, pensar lá longe, que tudo vai dar certo e que se não é agora, vai ser daqui a pouco. E criando formas de lidar com isso. Procura informação, procura ajuda, pede por ajuda. Acho que é a melhor forma. Com relação à família, as perguntas vão vindo e a verdade acima de tudo. De uma maneira muito tranquila, sem traumatizar ninguém, mas falando abertamente, com carinho, com amor. Acho que a criança vai percebendo que tem uma família diferente, mas que ali não falta amor, que não falta compreensão, que tá tudo certo. Falando de informação, Mari, quando eu descobri o diagnóstico, eu procurei um grupo de mães e aí eu encontrei, a princípio, o Cardápio da Vida, um grupo no Facebook só de mães de crianças com Prader-Willi. E os relatos que elas colocavam lá me ajudavam muito. Às vezes eu tinha alguma dúvida, eu ia lá, perguntava. E uma mãe em específico, a Gabriela Vieira, hoje ela mora na Holanda, ela me ajudou muito e foi ela uma das idealizadoras da Associação Brasileira de Prader-Willi. E aí, hoje em dia, foi criado em 2016 e é um grupo de mães e de profissionais que se dispuseram a informar. A gente doa, né, uma quantidade de o que você puder, financeiramente falando, para que isso nunca morra. E aí tem o folder, se precisar de palestra, ela está sempre colocando na página da associação as melhores descobertas. www.spwbrasil.com.br. Quem quiser ajudar ou mais informações pode acessar o site. Exato. Queria te agradecer demais por ter vindo, te desejar boa sorte na tua jornada com o Davi. Tenho certeza que vai ser um caminho de luz e muito fortuito para vocês dois, porque você merece e ele também. Queria agradecer a tua audiência e dizer que se você tem uma história para compartilhar conosco, por favor, escreve no amarmaternidade@gmail.com. A gente está em todas as redes sociais também.